Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Dankaro. Eu me chamo Daniel e no dia de hoje nós vamos fazer um Danka React. Família, Danka React de hoje vai ser do quê? Vai ser disso mesmo. ReZero, e eu tenho a light novel da capa alternativa, isso mesmo, olha só. Que coisa linda. Olha que coisa linda, família. Chama no Daledole, capinha alternativa, e eu tenho o volume 2. Isso mesmo, volume 1 e volume 2 pra vocês, pra dizer que eu conheço ReZero. Só que, qual o maior problema? Eu não terminei a última temporada. Eu assisti ali a parte das bruxas, a primeira parte da segunda temporada. A segunda parte eu vi 3 episódios, não consegui mais. Trabalho e o canal. Pra quem não sabe, eu trabalho das 6 às 6 da tarde. Das 7 da manhã às 6 da tarde, o bagulho é louco, o processo é lento. E tem que acordar, no caso acaba ficando muito cedo. E o que eu quero dizer com isso? Que fim de semana eu vou começar a postar um vídeo, em vez de postar 2. Eu tô postando 2, só que eu vou postar um vídeo grande geralmente, mais de 15 minutos a maioria. Por exemplo, desse fim de semana foi mais de 20 os 2. No caso esse aqui vai ser mais de 20, porque já é o tempo do vídeo. E é isso, família. ReZero é um baita anime, um dos melhores isekais que eu já vi. Eu gosto muito do Slime, daquele isekai do Slime. Slime, Tensei, Chitara. Só que o bagulho é louco, nós vamos de ReZero. Nós vamos ver o Paulo Todos está pedindo direto pra mim reagir ao vídeo de qual Subaru mais forte do canal que vocês vão ver, porque eu não lembro o nome. O bagulho é louco, o processo é lento. Vamos lá pro react? Então vem pro react comigo. Eu estou sentindo uma treta! Eu estou sentindo uma treta. Então, qual Subaru mais forte? Você, ReZero, querido fã de briga rinha de e galo, F. vai presenciar hoje a maior rinha de galo de todos os tempos. Ou melhor, rinha de gado. Pra quem não entendeu o título, eu decidi colocar todas as versões do Subaru de cada universo alternativo pra lutar num Battle Royale. Eu não sabia disso. Uns vão me chamar de louco, Já vão me ouvi chamar falar, de mas não estranho, sabia nada. mas eu vejo como entretenimento. Todo mundo tá cansado de ver rinha de galo, né? Vamos ver uma rinha de gado, bem melhor. Eu acho que não preciso explicar que gado a gente tá falando. Bom, contextualizando, o que são essas versões alternativas? Basicamente são todas as histórias paralelas que o autor escreveu pra gente. E cada uma dessas histórias paralelas são chamadas de If Stories, que mostra pra gente o que o Subaru teria feito caso ele tomasse outras escolhas. Claro que cada uma dessas escolhas é seguida de um pecado capital que ele cometeu. Então, por exemplo, Rota da Preguiça, o pecado que ele cometeu na rota foi a preguiça. Então, por aí vai. Sendo elas a Ayamatsu, Oboreiro, Kazanero, Tsugihago, a da preguiça e a principal. A principal eu vou chamar de inveja aqui, tá? Porque o autor também confirmou pra gente. Inclusive, mas isso pra aí a quem gente já tinha sabia, dúvida aí por que não existe né? if da inveja, é porque o if da inveja é a própria rota principal que a gente vê no anime. É o que a gente então vê. por isso que o Tapei nunca lançou essa rota. Ah, e a rota da luxúria tá fora dessa análise, tá? Porque ela é uma bosta. Eu acho que todo mundo vai entender se eu tirar ela, né? Puta rota lixo, velho. Meu Deus do céu. E é óbvio que esse vídeo contém spoilers de cada uma das rotas alternativas. Então se você ainda não viu, eu vou deixar a playlist aí em cima. Essa ideia eu tive com um amigo meu no Discord há um tempo atrás. E eu achei legal a gente analisar pra ver qual versão dele venceria num Battle Royale. No caso, a gente pensou realmente numa luta até a morte de cada um deles. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Rinha de Subaru, ou como eu gosto de chamar, o Rinha If. Assim como eu disse na postagem, essa luta vai ter algumas regras. Primeiro, cada um deles só pode ter um ajudante na luta, de acordo com a história. Por exemplo, o Subaru do Orgulho pode ter a Elsa ou a Meili como aliado e por aí vai. Segundo, o retorno através da morte está desativado, então esquece se matar pra voltar com informação privilegiada. E tem outra, né? A luta é assim infinita e o vídeo também, imagina. Imagina quantas milhões de possibilidades que pode ter. Terceiro, eu também considerei tanto a força dos ajudantes quanto a força do Subaru no seu ápice. Então, por exemplo, se a Zarestia, caso ela ajudasse o Subaru, ela estaria com aquela esfera de poder dela que nem tá na história. Isso vale pros outros personagens também, todos estão no seu máximo de poder de acordo com a rota. E pra não privilegiar ninguém, a luta vai ser em Gusteco, nas terras inabitadas. Pra quem não lembra onde é isso, é lá em cima
cima, lá onde não tem absolutamente nada. Eu digo isso porque tem versões do Subaru que poderiam usar o local a seu favor, porque alguns deles teoricamente conhecem outros reinos. Então, tipo, eu joguei todo mundo lá porque ninguém conhece aquele lugar. Então, beleza. Vamos supor também que eles tiveram muita sorte de pegar o verão mais quente em Gusteco, chegando a incríveis 18 graus de temperatura. E é possível, tá? Isso já aconteceu na Antártida, então é possível lá também fazer 18 graus. Dito isso, bora lá ver qual é a melhor versão de galo de briga. Mas antes da gente partir pra luta, vamos ver a força e a fraqueza de cada um deles. Começando pelo Subaru da história principal. Eu vou considerar aqui o do arco 6 porque foi o último arco que a gente viu completo até agora. Ele tem um bom atlético, tem um chicote e tem uma noção básica de combate. Apesar de ele não ter mais aquele portão de mana funcionando, ele ainda consegue usar magia com a Beatriz. E aproveitando que a gente tá falando dela, vamos considerar a mana dela e a mana do Subaru como se estivesse no máximo do máximo. Assim ela consegue usar todas as magias ofensivas de escuridão e também consegue usar aquela magia de água cheatada que ela tem. Fora aquele MM, MT e por aí vai. O Subaru dessa versão tem um bom kit de defesa com a Beatriz, então acho que isso daria bem numa luta mano a mano. Passando agora pro Subaru do Orgulho. Ele não tem um atlético tão bom quanto o Subaru da rota principal porque ele não ficou meses treinando. Fora que ele também não tem um chicote. Ele até tem uma boa noção de combate porque ele enfrentou os bandidos várias vezes e a Elsa também. E mesmo ele tendo derrotado na teoria todos os bispos, ele não consegue usar as autoridades. Pelo menos na história ele não consegue demonstrar usar. Parece que pra ele conseguir ativar esse poder ele tem que ter um evento em que ele precise muito usar, como aconteceu com a mão invisível no anime. Sendo assim, ele não tem nenhuma autoridade ativada e também não tem retorno através da morte, assim como o anterior. O ajudante dele seria ou a Elsa ou a Melee, já que as duas ajudam ele na história. A Melee é interessante por causa dos majus que ela controla, mas eu acho que esse frio não seja muito bom pra eles. Não que necessariamente eles vão morrer de frio, mas o terreno também não ajuda. Fora que a Melee sem os majus ela é muito fraca. Por isso a Elsa vai ser melhor ajudante nesse quesito. E eu acho que não preciso nem comentar o que ela pode fazer, né? Assassina profissional, tem pseudo-imortalidade e tem uma sede insaciável por tripas. Imagina ela vendo vários Subarus pra abrir a barriga, né? Que festa. O Subaru da Ira fisicamente falando é o pior. A saúde tanto física quanto mental não são boas. Na história ele parece desnutrido, pálido e sem vontade de viver. Sem contar também que ele não tem autoridade, já que ele mudou o curso logo no arco da mansão. Mas mesmo assim, o que compensa a fraqueza dele é a força dos ajudantes. Tanto o Cécilos quanto o Alibel são monstros. Um deles é General Divino e é conhecido e temido por sua extrema velocidade e arte de espada, e o outro é conhecido como um Shinobi letal, um assassino fora de série. Os dois são extremamente poderosos, mas eu acho que o Cécilos, nesse caso, ele é superior por causa do terreno. O Alibel ele tem mais vantagem em locais fechados, como casas, cidades e por aí vai. Eu não conheço. E pra terreno aberto assim, o Cécilos não tem muito problema, então eu acho que o melhor ajudante pra ele nesse caso seria o Cécilos. E pra quem assistiu o If da Ira, o Cécilos consegue atacar com a katana na velocidade da luz. Então eu acho que essa versão do Subaru tá muito bem preparada. Ganância. Nossa. Esse Subaru vai ser engraçado. Pra quem lembra, na história ele é um perfeccionista. Mas não aqueles normais, ele é ao extremo. Sei lá, bateu o dedinho na quina, o cara se mata, entendeu? Acontece muito isso. E isso é um problema muito grande, porque qualquer coisinha ele se matava. É sério. Mas fiquem tranquilos que eu não vou considerar nessa luta que ele vai se matar, tá bom? Ele pelo menos vai ficar vivo lá. Bom, em questão de força, ele até tem a mão invisível, mas ele nunca conseguiu chegar a usar. E o ajudante dele é a Echidna com corpo físico. Eu coloquei ela porque ela é a pessoa que mais ajuda o Subaru na história, afinal, a rota é também sobre ela. E eu também não consigo ver outro ajudante a não ser a Echidna. Alguns podem falar que a Elsa também poderia ajudar, mas eu queria colocar a Echidna, é bem melhor. Mas eu não achei justo deixar ela presa no Castelo dos Sonhos. Então, pra felicidade de uns e a infelicidade de outros, a Echidna tá pisando no mundo terreno de novo. O problema aqui é que a gente sabe muito pouco sobre ela. A informação que a gente tem é que ela é mestre em 6 elementos e só. A gente não tem mais nada dela. A gente não sabe o que a autoridade dela faz, a gente não sabe que tipo de magia ela consegue fazer com 6 elementos. Então eu vou ter que me esticar um pouquinho nessa análise pra ver como que ela ia se sair. Bom, mas mesmo assim, o Subaru tá com uma pessoa muito inteligente. Ela sabe analisar a situação e detectar fraqueza nos inimigos. E isso até que é uma vantagem bem considerável. Partindo agora pro Subaru Pai, nossa, como eu adoro essa rota, velho. Tem muita gente que acha que o Subaru da Preguiça é a versão mais fraca dele mesmo, mas vocês se esqueceram que ele tem o Alibel e a Zareste. Ambos são roubadíssimos, velho. Claro que se for comparar só o Subaru sozinho, ele realmente é fraco, ele não chegou a treinar que nem o outro. É claro que também essa versão do Subaru não tem nenhuma autoridade, afinal, ele não matou Betelgeuse e não matou o Regulus, então sem autoridade pra ele. Ele também não tem chicote, ou seja, ele também não tem uma arma. Mas já que ele não tem nada, vamos ver os ajudantes, né? Eu fiquei muito em dúvida entre escolher o Alibel ou a Zareste. Mas se eu tivesse que escolher mesmo, seria o Alibel. A Zareste com a esfera tem muito poder destrutivo, mas ela não sabe lutar, ela não tem noção de combate. E o Alibel tem um kit bem mais completo do que ela. Ele tem as sombras, as adagas amaldiçoadas, ele tem as maldições dele, então é bem melhor que a Zareste. Sem contar também que eu acho que em força física ele é bem mais forte do que ela. Chegando na última versão,
o Subaru da Gula. Cara, esse if é muito foda. Nele a gente vê a trajetória do Subaru sem memórias indo atrás daqueles que conheciam ele. Como essa versão é a mais próxima da versão principal, o corpo dele também tá bem mais atlético e mais ágil do que os outros. Ele também tem a mão invisível e a Corleones, mas eu não vou considerar porque ele não lembra como usa. Isso ia depender se a Emilia e o Garfield falarem pra ele na mente dele, tipo, ah, você tem a mão invisível e tal, mas esse tempo ele não tem, então ele não vai saber como usar. O problema real aqui é que o que mais favorece esse Subaru é justamente ele ter um reino inteiro na cabeça dele. Você ter basicamente a memória de todas as pessoas que te conhecem depois de você ficar famoso como herói é bem considerável. E além disso, essa versão do Subaru tem a Shaula como ajudante. A Shaula era a vigia da Torre das Pleiades e é extremamente fiel ao Subaru. Fora isso, ela também é muito ele forte. fala muito Se bobear até no mesmo nível do Cecilus do mangá da Light Novel, quem mais leu pra a novel frente, no início do Arco 6 sabe que aquele Hell Snipe não é brincadeira não, mano. E além desses raios de luz que ela atira com muita velocidade, ela também tem uma força física tão grande que na novel diz que ela tem um impacto tão forte quanto uma carruagem em alta velocidade. O Subaru da Gula tá muito bem preparado, velho. Bom, agora que a gente já viu tudo, bora pro ringue. É claro que essa luta pode tomar infinitos desfechos, porque afinal não tem como saber como que a luta iria começar, mas o que eu imaginei pra essa luta é o que vocês vão ver agora. Considerando todos eles, um olhando pro outro de uma distância considerável, eu imagino que quem começaria essa luta seria a Elsa, do If do Orgulho. Nisso, ela iria atacar o Subaru da Preguiça porque ele parece o Subaru mais frágil fisicamente. Sem contar, claro, o Subaru da Ira porque o Cecilus estava lá, então ela não ia atacar ele. Como o Olibel tá perto dele, ele sai da sombra do Subaru e defende o Subaru, começando uma luta contra a Elsa. Enquanto eles lutam, o Subaru do Orgulho aproveita que o Subaru da Preguiça tava lá sozinho e o Olibel tava distraído, e avança pra cima dele pra enforcar ele. Afinal, o Subaru do Orgulho não aceitava que tinha uma versão dele que não venerava a Emilia, e sim venerava a Ren. O Olibel podia até ter usado os clones pra proteger o Subaru, mas ele nem se ligou. E a Elsa tava dando um trabalho considerável pra ele, porque a maldição dela era a pseudo-imortalidade. Então sempre quando ele matava ela, ela voltava. Até que chegou um momento que o Olibel cortou todos os membros da Elsa, que nem picadinho. Só que foi tarde demais. O Subaru do Orgulho tinha matado o Subaru da Preguiça, enforcado. Depois do Olibel ter matado a Elsa, ele vê o corpo do seu amigo no chão e vê o Subaru do Orgulho olhando pra ele. Num flash de luz, o Subaru do Orgulho perde a sua cabeça. O ódio que o Olibel tinha não tinha como ser descrito. Ele chega perto do seu antigo amigo morto no chão e sente muito. E enquanto rolava essa treta, o Subaru da Gula vê o Subaru da Ira com o Cecilus. O Subaru da Gula tinha uma noção que o Cecilus era perigoso porque o Roswell dentro da mente dele contou pra ele. Pra garantir a sobrevivência dele e ganhar a luta, ele já manda a Shaula atacar com força total. E como o Subaru da Ira percebe que o Subaru da Gula já estava iniciando um ataque, ele manda o Cecilus partir pra cima também. E a luta não tinha como ser vista. Era o ataque na velocidade da luz da Shaula contra o Cecilus que também estava desviando na velocidade da luz. O desfecho dessa luta seria revelado com base no vigor e persistência de cada um deles. E logo ali perto tava rolando outra treta, pra variar, né? O Subaru da Ganância encontra sua outra versão, o Subaru da Inveja. Só que nisso, eles não só se veem como o que seria sua versão de cada um que tomou a escolha diferente naquele momento, e esse momento que eu digo é a escolha do contrato, mas também eles se veem como teriam ficado caso cada um deles escolhesse com quem fazer o contrato. Porque, pra quem lembra, uma das frustrações do Subaru da Ganância era que a Beatrice não tava progredindo. Ela não tava feliz lá. E ele olha pra Beatrice com o Subaru da Inveja e vê que ela tá muito bem. Então meio que bate um arrependimento nele. Parecia que era algo que nem ele usando o retorno através da morte ele conseguiu resolver. A Beatrice vê a Equidna e debocha, afinal era um destino horrível que ela deixou pra ela. E a Equidna não demonstra nenhum arrependimento. E nisso o Subaru da Inveja fica muito puto. Ele sai correndo e avança no pescoço do Subaru da Ganância. Ele não aceitava que o Subaru da Ganância tivesse abandonado a Beatrice e deixado ela sofrer. Mesmo depois de saber que aquele destino poderia marcar uma vida inteira dele. E a Equidna fica desesperada, afinal o Subaru dela tá lá tomando uma surra do Subaru da Inveja. E nisso, ela prepara uma magia de fogo pra atacar nele. Na hora que o Subaru da Inveja ia ser acertado, a Beatrice entra na frente e defende com um IMM, anulando o ataque dela. E nisso, a Beatrice inicia uma luta forçada contra a Equidna. Ela não queria lutar contra sua mãe, mas ela estava sendo forçada a isso. O Subaru da Ganância era extremamente importante pra Equidna, então ela não ia dar mole pra Beatrice, ia ser pra matar. O Subaru da Ganância ficou todo estourado na calçada, enquanto a Equidna joga várias magias na Beatrice e no Subaru. Enquanto, lógico, a Beatrice se defende. Enquanto a Beatrice e a Equidna estavam tretando, de longe o Olibel consegue ver eles. E sim, é o Olibel da Preguiça, tá? Que perdeu o Subaru dele. E quando o Olibel viu o Subaru lutando daquele jeito pra proteger a Beatrice e tudo mais, ele sentiu uma simpatia muito grande por ele.
A índole que aquele Subaru da inveja tinha era muito parecida com a índole que o Subaru da preguiça tinha. E como ele sentiu que devia ajudar, ele correu pra dar aquela mãozinha pra eles. Então A acabou, Beatrice então. naquela situação tava numa considerável desvantagem, porque a Echidna era muito mais hábil do que ela. Mas o que fez a balança entre as duas forças mudar foi o Alibel. Ele chegou correndo e deu uma voadora na Echidna, jogando ela pra trás. E a Echidna fica em choque, afinal o Alibel era um cara forte demais pros padrões normais. A Beatrice vê que a mãe dela estava derrotada e desiste de atacar ela. O problema foi que a Echidna sabia que eles iam levar o Subaru da ganância com eles. Logo que eles viram as costas, a Echidna pega e joga uma magia de fogo no Subaru da inveja. E antes da magia acertar, a Beatrice defende ele e o Alibel corta a garganta da Echidna, acabando com a vida dela. Assim que o Subaru da ganância acorda depois de ter desmaiado, o Subaru A da inveja Echidna pega ele e fala que não vai matar ele, morreu. mas que também não perdoa ele porque ele foi muito vacilão. Mas de qualquer forma, ele vai levar ele pra proteger ele das outras versões dele mesmo. Nossa, ficou muito confuso agora. É. Então acabou aqui meio fechando um time aí. O Subaru da ganância, o Subaru da inveja, a Beatrice e o Alibel. Meio que 3 pecados aí se ajudando. E de longe, tava rolando uma treta frenética há muito tempo. O Subaru da ira tava lutando com o Subaru da gula. Os seus ajudantes estavam numa luta tão foda que era difícil de escrever em palavras. O Cécilos estava bem ferido devido a desviar de raspão dos raios de luz da Shaula, e a Shaula estava ferida porque não era tão rápido assim para se proteger dos ataques do Cécilos. O Subaru da Gula estava ficando sem opções, o Cécilos era um monstro no campo de batalha. Na mente do Subaru da Gula, o Roswell fala que o Cécilos era bem orgulhoso e diz que é possível abrir uma brecha se for contra os ideais do Cécilos. Bom, o que o Roswell quis dizer é basicamente provocar o Cécilos até ele perder o controle. O Subaru da Gula grita que o Cécilos era uma piada. A arte de espada dele era tão patética que ele não conseguia nem matar alguém que nem mesmo tinha espada. Porque realmente a Shaula não tem. E ainda ele completa, dizendo que o Reinhard contou pra ele que o Cécilos não dava nem pro cheiro numa luta. Vixe. O Cécilos perde a compostura e avança direto no Subaru da Gula, O que Reinhard tava é dando monstro. risada dele. Aproveitando a brecha, a Shaula atira um ataque de luz na direção do Cécilos, que acaba nem percebendo na hora. Ele tava tão cego pra acabar com o Subaru da Gula que tirou a visão de quem realmente tava tentando matar ele. No momento em que o Cécilos ia atingir o Subaru, uma onda de energia vai contra ele. Num reflexo incrível, ele consegue desviar do dano fatal, mas isso acaba custando as 2 pernas dele. Ah. O Cécilos ainda tava vivo, só que ele tava todo estourado na Que ele calçada. vai fazer? Caído no chão, o Cécilos olha pro Subaru da ira que acaba girando uma moeda pra ele. A moeda dá a cara, e ele não decide intervir pela vida do Cécilos. Como a Shaula faz tudo pelo mestre dela, ela obedece que o Cécilos seja executado. Com a derrota do Cécilos, o Subaru da ira vê que não tinha como ganhar e tenta fugir. E isso acaba fazendo o Subaru da Gula rir mais ainda. No meio da crise de riso dele, ele manda a Shaula atacar logo o Subaru da ira e acabar logo com a vida dele. E mesmo o Subaru da ira correndo desesperado, ele é atingido pelas costas e morre. Depois de assistir de camarote a genialidade e a frieza do Subaru da Gula, o grupo do Subaru da inveja estava muito preocupado. Será que realmente o Alibel e a Beatrice iam conseguir vencer aquele monstro que era a Shaula? Como não tinha como fugir, o grupo deles vai em direção ao Subaru da Gula. Vendo de longe eles chegando, o Subaru da Gula fica muito feliz. Além do Subaru da ganância ser interessante pro Subaru da Gula, tinha alguém mais importante ainda pra ele. O Subaru da inveja era o que o Subaru da Gula mais queria. Matar o Subaru original era perfeito pro Subaru da Gula. Além de se tornar verdadeiro como ele sempre quis, ele ia superar ele. E era isso que ele ia fazer, matar todos ali e completar sua missão. Sem nem pensar 2 vezes, o Subaru da Gula ordena que a Shaula dispare no grupo inimigo à frente. Rapidamente, a Beatrice usa o EMM que não tinha muito efeito contra aqueles ataques. Logo depois de alguns segundos, os ataques atravessam e acaba quase que atingindo eles, se não fosse o Alibel tancar os ataques. E por mais que o Alibel conseguisse defender muitos, ele não era rápido o bastante para conseguir defender todos, visto que nem mesmo o Cécilos era. O Alibel acaba morrendo protegendo seu melhor amigo, e era uma morte digna para ele. Ele morreu feliz. Fora o Alibel que tinha sido derrotado, a Beatrice estava muito cansada e estava quase sem mana, assim como o Subaru. Eles usaram muitas vezes o EMM e o Minia para se defender dos ataques, só que tava no limite já. Eles não iam conseguir se proteger e nem proteger o Subaru da ganância que Daí, tava com vai eles. morrer por causa A que Shaula outra continua é- atirando tanto no Subaru da Que inveja a quanto no Shaula Subaru da é ganância. infinita. E como a Beatrice tava quase ficando sem mana, ela não consegue proteger o Subaru da ganância. E nisso ele acaba morrendo. E mesmo tendo usado o máximo de poder e de mana, a Beatrice se joga na frente dos raios de luz para defender o Subaru. E esse sacrifício era a marca do começo do fim. O Subaru da Gula tava batendo palmas. O amor que a Beatrice tinha pelo Subaru da inveja era quase o mesmo que a Shaula tinha pelo Subaru da Gula. E o Subaru da Gula via o Subaru da inveja como um oponente à altura. O lendário Subaru original era quem o Subaru da Gula queria se tornar. Para acabar logo com aquilo, o Subaru da Gula ordena a Shaula atirar no Subaru da inveja. Só que na hora deu um estalo na mente do Subaru da inveja.
Inveja. Ele lembrava que a Shaula era muito fanática por ele também. E lembrando disso, o Subaru da Inveja ordena pra Shaula não atacar ele. E olhando essa situação, a Shaula não consegue fazer nada porque ambas as versões tinham um cheiro de sábio. E as duas versões dele, ela amava também. E isso acaba deixando ela muito confusa. Como o Subaru da Gula viu que não tinha mais como usar a Shaula, ele ordena pra ela se matar. Afinal, ele ia usar o livro dela mais tarde mesmo. E com muito gosto, ela se mata. A luta final é do Subaru da Gula versus o Subaru da Inveja. Um deles tem um reino inteiro dentro da cabeça, mas não tem poderes. O outro tem duas autoridades, sendo uma delas ofensiva e uma suporte. O Subaru da Inveja até tenta conversar com o Subaru da Gula pra tentar chegar num acordo. Mas pro Subaru da Gula não existia acordo. Ele ia completar o seu objetivo. Ele tava cego demais pra ver outra coisa além disso. Os dois começam a porradaria, ambos têm um corpo atlético e sabem machucar se for preciso. E o mais foda é que os dois estavam numa sinergia nunca antes vista. Ambas as versões eram muito próximas uma da outra. O desfecho da luta era incerto. O Subaru da Gula tenta várias vezes estrangular o Subaru da Inveja, que acaba impedindo com a mão invisível. Ele até tenta também usar a mão invisível pra acertar o Subaru da Gula, só que ele consegue ver a mão invisível, então não ajuda muito. A luta tava bem acirrada, mas os dois estavam muito cansados. Mano, muita Depois doideira. de cada um deles dar um soco um na cara do outro, eles caem na neve. O Subaru da Gula tava muito puto e desabafa que ele só queria se tornar aquilo que o Subaru da Inveja era. Mas ele percebe que as ações dele acabaram levando ele para um lado totalmente oposto. Ele nunca seria o Subaru de verdade. O Subaru da Gula acaba aceitando a derrota porque ele se enxerga como um erro. Nisso ele morde a própria língua e se mata. Sendo assim, a vitória ficou pro Subaru da Inveja, o da história principal. O da Mas história principal. Baru, como é que o Subaru da Gula não ganhou? Que absurdo. Calma, vamos lá, eu vou explicar. Eu sei que tem muita gente que não concorda com o desfecho da história porque foi o desfecho que eu quis criar. Mas é assim que eu enxerguei O cara a história, gerou levando em conta a protagonismo índole e pro o poder de próprio fogo de cada um protagonista, deles. tá ligado? Meio que algumas situações acabaram casando, entendeu? Então, tipo, ficou bem legal o desfecho que eu dei. Mas se for ranquear em força e inteligência, o Subaru da Gula ganharia de todos, tá? É lógico, eu teria muito mais trabalho pra vencer os Cécilos que os outros, mas ele é muito mais preparado que os outros pra ganhar. Em segundo lugar ficaria o Subaru da Ira, mesmo porque o Cécilos ia carregar o time dele. Em terceiro eu acho que ficaria o Subaru da Preguiça, por causa do Alibel. E em quarto ficaria o Subaru da Ganância. Em quinto seria o Subaru da Inveja e por último seria o Subaru do Orgulho. Essa é a minha opinião. Um salve aí pros novos membros. Muito obrigado ao Gabriel TV, Sei Lá Anime e Flashzão. Valeu, rapaziada, tamo junto. Salve, salve, Mas aí, você galerinha. concorda comigo? Discorda? O que você achou da história? Comenta aí Mano, embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho E que mesmo se tudo der errado, você ainda ReZero pode tem recomeçar do zero. Muita coisa pra pensar. E eu não conheço as histórias alternativas. Galera, likezado deixado porque foi incrível. Vou me inscrever no canal do Barusu, que o cara, ó, é Dali Dolly. Família diferenciado. Então, cara, é aquela. Eu não assisti esses. Eu não li a Light Novel, tá ligado? Esses dois aqui são do anime. São que acompanham o anime. Mas esse aqui vai até a mansão só. Esse aqui vai até a mansão, volume 1. Volume 2, Conhecendo uma Vida em... Não, é a mesma coisa. O volume 2 vai até, se eu não me engano, até perto da baleia. Ou eu tô bem louco. E isso é só da primeira temporada. Aí tem, meu Deus, tem a segunda temporada, que ele conhece as bruxas, que ele vai pra aquele negócio. E eu tô no episódio que ele descobre a mão dentro dele, né? A mão lá que ele luta, ele dá umas porradas no guri lá. Putz, qual é o nome dele? Do guri, do menino, do cara lá que perdeu a mãe. Garfield. É, Garfield. O Gar. Aí, o que aconteceu? Então, eu não conheço essas histórias alternativas, mas faz sentido algumas. Outros eu não conheço. Eu não conheço o espadachim lobo. Eu não conheço a outra mulher. E nem o cara orgulhoso. Eu não conheço esses três porque eu acho que eu não cheguei ainda. O anime ainda não chegou neles. Mas todos os outros são conhecidos. A Beatriz é muito forte, poderosa. Ekido, né, é dessa segunda temporada. O Rosval na cabeça da Gula, se eu não me engano. Putz, agora me perdi porque todos eles, não sei se fizeram contrato com alguma bruxa ou alguma coisa assim. Eu sei que o bagulho é louco, o processo é lento. Família, muito obrigado por assistir até aqui. ReZero é muito louco. O canal do Barusu tá aqui na descrição. E é isso, gente. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Tem
o Discord na descrição, a Twitch na descrição e o Instagram. Beijão do Guerdo. Valeu, falou!